Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Nanatsu no Taizai e vamos falar sobre o Escanor, pois foi confirmado que o cara vai voltar e vocês vão entender toda essa história nesse vídeo aqui, pois foi um tremendo spoiler do próprio autor, o Nakaba Suzuki, nesse último capítulo. Então, para você entender toda essa história, assista esse vídeo do começo até o final. E também, antes de começar o vídeo, você ficar aí todo alegre, ficar aí todo contente, deixa o seu like aqui no começo do vídeo para dar aquela fortalecida. E caso você seja novo, se inscreva aí no canal, clica aí no botãozinho vermelhinho, faça parte da turma para você não perder nenhum vídeo. Então, galera, dado todo o recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então, galera, para vocês entenderem melhor essa história de como o Escanor vai estar retornando para o time dos 7 pecados capitais, é muito importante que você saiba que o Nakaba Suzuki, ele responde a alguns fãs em todos os capítulos. Então, se você estiver comprando o mangá licenciado oficial, você sabe a pergunta que nós vamos focar aqui nesse vídeo. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso rola dentro do mangá, um fã acabou perguntando o seguinte para o Nakaba Suzuki: por que o Escanor não chuta muito? Então ele acaba respondendo o seguinte: acho que só o Meliodas e o Ban realmente chegam a usar os chutes. Então, nessa sessão de perguntas e respostas que acontece dentro do mangá, a gente fica sabendo sobre curiosidades, como no caso dessa pergunta, e também alguns spoilers, como essa pergunta que também aconteceu no último capítulo 335, onde o Rei Arthur acabou revivendo, e bem na página que o Rei Arthur é revivido, o Nakaba Suzuki acabou selecionando uma pergunta a lá spoiler, literalmente. O fã soltou a seguinte pergunta: os 4 arcanjos morreram ou estão adormecidos no reino celestial? E olha a resposta que o Nakaba Suzuki acaba dando: na verdade, não estão mortos. Enquanto tiverem suas graças, podem demorar, mas eventualmente retornam à vida. Então, com isso, nós temos diversas respostas, no caso, como Hidoshell, Sariel, Tarmiel voltaram à vida. Para quem está acompanhando só o anime, sabe que estamos tendo uma transição no passado e a galerinha dos arcanjos estão ali tranquilamente. Mas para quem está acompanhando o mangá, sabe que eles morreram, mas eles retornaram à vida. Então, para você que não lembra muito bem, que eu acho muito difícil, o Escanor morreu com a graça. Então, como o próprio Nakaba disse, pode demorar, mas eventualmente eles vão retornar. Então, só para você ter uma ideia de como os arcanjos morreram, todo mundo lembra que os 10 mandamentos foram selados, correto? Então, para esse selamento acontecer, os arcanjos sacrificaram os seus corpos físicos para prender os 10 mandamentos no caixão da escuridão eterna. Então, traduzindo, eles morreram. Mas no mangá eles acabam voltando, e quando eles voltaram, já que eles estavam sem os seus corpos físicos, eles precisavam de um receptáculo. No caso, o Hidoshell acabou usando o corpo da Margarete, e o Sariel e o Tarmiel também usaram um receptáculo. E diga de passagem, para quem não sabia, o Sariel está ali usando o corpo de uma mulher. Desculpa falar isso pra você se você não percebeu, mas você está sendo enganado esse tempo todo. Mas vamos continuar aqui para o que interessa, pois o Escanor morreu com a graça. E não só isso, ele converteu toda a sua vida em magia, em poder mágico. Ou seja, ele elevou a graça do sol ao limite, usando o seu The One Ultimate. E como vocês sabem, Escanor não é nenhum arcanjo, e sim, ele é um humano que tem a graça do sol. Então nós podemos falar que sim, essa regra pode estar valendo também para Escanor. E não só isso, o Escanor poderia estar voltando de uma outra maneira, pois se ele voltar como humano e com a graça do sol, vai estar acontecendo o mesmo que já aconteceu. O seu corpo não vai aguentar e eventualmente ele também vai acabar morrendo mais uma vez. Então o Escanor poderia estar voltando como um ser celestial, e dessa forma o Escanor seria capaz de usar o seu The One sem nenhum problema, e além disso ele poderia estar dominando a graça do sol.
todo mundo que está acompanhando o mangá viu que o Mael usando a graça do sol é outro nível, não tem comparação com o Escanor. O cara dominava a graça do sol de tal maneira que o Sunshine que percorria sobre o seu corpo foi capaz de derreter a espada de Zeldris. E olha que os Zeldris estavam usando a Nebulosa Sinistra, a mesma técnica que ele usou contra o Escanor, mas o Escanor, mesmo usando o seu D1, não conseguiu essa façanha de derreter a espada de Zeldris. Ele conseguiu quebrar a magia de Zeldris, mas foi com uma certa dificuldade, diferente do Mael, que é um arcanjo. Ou seja, o Mael, sendo arcanjo, ele consegue dominar e usar todo o poder da graça do sol. Para o Escanor chegar no nível de controle da graça do sol, ele teve que sacrificar a sua vida em magia. E agora nós estamos entrando em uma nova era, a Era do Caos. Isso significa, como a própria Merlin disse, que o mundo iria renascer, e isso traria a ruína. Então o Escanor vai estar voltando para ajudar os seus amigos nessa nova etapa. E lembrando, a sua volta já é confirmada, só nos resta saber como ele vai estar voltando, pois ele morreu com a graça do sol. Lembrando que não é só o Escanor que voltaria para essa batalha nessa Era do Caos. Os arcanjos também podem estar voltando junto com o Escanor, pois Sariel e Tarmiel foram mortos pelo Mael após voltarem. O Mael, descontrolado por conta dos mandamentos e tudo mais, ele acabou eliminando Sariel e Tarmiel. E o Hidoshell também acabou sendo eliminado na batalha contra o Rei dos Demônios. Mas isso aconteceu por conta que ele estava usando nenhum corpo como receptáculo. Ele precisava de alguém, só que ele não queria usar nenhum corpo e por conta disso a sua alma acabou sumindo também. Então Sariel, Tarmiel, Hidoshell, Escanor estariam voltando, e o Escanor, como eu falei, ele pode ser um anjo, ele pode estar fazendo parte dos 4 arcanjos. Então isso pode estar acontecendo, sim senhor. Como na resposta do Nakaba Suzuki foi bem clara, os arcanjos não morrem enquanto eles tiverem as suas graças, ou seja, são seres praticamente imortais. Então o Escanor pode estar fazendo parte dessa elite dos 4 arcanjos. Então eu quero aí que você comente e deixe a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou. O Escanor vai voltar, isso já é um fato. Agora, como ele estaria voltando? Você acredita que ele vai voltar como humano ou como um arcanjo, dominando a graça do sol? Então a gente já pode ter uma ideia de como seria essa nova Era do Caos, essa nova saga de Nanatsu no Taizai. Uma era com vilões extremamente poderosos, pois os arcanjos estariam voltando. Escanor também, o humano mais poderoso que está no topo de todas as raças, estaria voltando. E não só isso, o Rei Arthur, como é dito pela Merlin, ele é o Rei do Caos. E no último capítulo do mangá que saiu, nós vimos o seu corpo sendo dividido entre um lado do bem e o outro o lado do mal. Então não sabemos o que o Rei Arthur de fato vai ser nessa nova era. Se ele vai ser um cara neutro, literalmente um rei que vai comandar tudo, ou se ele vai ser um cara do mal. E se for assim, Meliodas e seus amigos teriam que lutar com outro amigo, nesse caso o Rei Arthur sendo possuído por uma princesa, pois é uma princesa que está no corpo dele. Digamos que ele é nomeado como Rei do Caos porque é um homem, mas pode ser literalmente a Rainha do Caos. Então não sabemos de que lado o Rei Arthur vai estar, se é o lado do bem ou se é o lado do mal, se ele vai estar neutro. Só sabemos que uma batalha além dos deuses está por vir, e o Escanor pode estar voltando, sim senhor. Lembrando que não sabemos como a graça foi parar para Escanor, isso ainda é um mistério, mas tem indícios que sim, o ser que levou a graça do sol para Escanor foi a própria Merlin. Então não vou falar muito sobre isso aqui, pois o vídeo vai ficar extenso demais e já é um outro assunto. Mas tem alguns indícios do mangá que apontam que sim, a Merlin que levou a graça do sol para Escanor. E ela mesmo que dá esses indícios. Mas enfim, eu quero que vocês aí comentem e deixem a sua opinião. Você está feliz com essa novidade? Porque é praticamente confirmado que Escanor vai voltar. Só resta saber
como ele vai estar voltando. Então deixa a sua opinião aí nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de geral e tentando responder a maioria de vocês. Então antes de encerrar o vídeo, já vai deixando o seu like se você esqueceu de deixar lá no comecinho do vídeo. E também, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.